Olá, meus irmãos, é com alegria que nesse momento iniciamos mais um encontro do Grupo Espírita Francisco de Assis, pedindo a Deus que possa amparar esses momentos em que aqui vamos passar, sintonizados com a espiritualidade amiga, recebendo a mensagem que foi preparada pela nossa irmã Doralice Cavalcante para compartilhar conosco neste momento. E somos gratos por a vida nos distanciar fisicamente, mas nos colocar diante da possibilidade desses encontros virtuais. A nossa querida irmã Doralice vai falar para a gente sobre o tema Quem é a dor em nossas vidas? Tema muito oportuno para os dias por que passamos. Mas vamos então, antes de passar a palavra a ela, lermos uma página do livro Palavras de Vida Eterna, ditado a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, que se intitula Espera por Deus. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Anotado por João, e essa frase é de Jesus. Saibamos buscar o pensamento divino atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos ao surgir da semente. Parece uma excrescência no barro de que se envolve. Entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Fita a criança recém-nata, em muitas circunstâncias, tocada por enfermidade inquietante. Vagindo nos braços maternos, mais se assemelha a pobre farrapo humano guardado pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez, num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condenes as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Vamos então, neste momento, elevar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, a nossa prece, pedindo que possamos estar aqui envolvidos pelas suaves vibrações de paz, que esse encontro seja proveitoso para todos nós, que possamos aprender com a mensagem que nos será trazida pela querida irmã e que possamos, sobretudo, vibrar com ela, criando aqui um ambiente favorável nessa psicosfera tão conturbada que envolve o nosso planeta nesse momento. Que esses instantes de paz possam acalmar os nossos corações, que a mensagem possa servir para nós de ensinamento precioso, que possamos, enfim, Senhor, valorizar o momento em que nos juntamos em pensamento e colaborar com a espiritualidade amiga, que aproveita esses encontros para lenir dores, para acalmar corações, para realizar um incansável trabalho que fazem
de atendimento e de socorro aos nossos irmãos em humanidade. Que a paz que nos envolve, Senhor, possa ser espraiada nessa nossa cidade, nesse nosso país. Mais uma vez, agradecemos por tudo e pedimos, Senhor, que fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. A multidão. Sempre o Senhor Jesus esteve visitado pela multidão. A multidão, porém, são as chagas sociais, as dores superlativas, as agonias e decepções, as lutas, angústias, as dificuldades. O seu dúlcido e suave olhar penetrava a massa amorfa sob a dor repleta de aflitos e ansiosos, lenindo as desesperações e angústias que penetram as almas como punhais afiados e doridos. Ele viera para a multidão, que somos todos nós, os sedentos de paz, os esfameados de justiça, os atormentados pelo pão do corpo e da alma. Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar a Primavera, psicografia de Divaldo Franco, capítulo 6, Multidão e Jesus. Para a nossa reflexão de hoje sobre a dor, nós fomos buscar no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, o capítulo 26, A Dor. O Leon Denis, ele nos diz que tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. No seio das águas, entre animais e vegetais, desenrolam-se dramas ignorados. Quanto à humanidade, através dos tempos, dos séculos, rola a triste cantiga dos sofrimentos humanos. O lamento dos desgraçados sobe com uma intensidade dilacerante. Então, nós vemos que Leon Denis nos fala desse drama ignorado que existe no seio das águas. Nós não percebemos esse drama, mas nós que somos desta humanidade terrestre, sabemos dos dramas que acontecem, que sempre aconteceram na humanidade. São os dramas coletivos, as pandemias, as pestes, e são os dramas individuais, pessoais, sempre existiram. E essa, então, afirmativa de Leon Denis parece que se contrapõe à lei do universo, que é a lei do amor. Mas essa afirmativa de parecer que se contrapõe, na realidade, não é verdade, né? Nós vamos ver no decorrer do estudo que essa lei de amor que existe no universo, se a humanidade terrestre sofre, tem aflições, tem dores, é porque justamente não está seguindo, não está cumprindo essa lei de amor. Então, Leon Denis vem colocando algumas razões de por que existe a dor. A dor pode ser uma punição, uma expiação, uma reparação do passado, um resgate de faltas cometidas. Então, a dor seria, ou se apresenta como uma lei de equilíbrio e educação. E o sofrimento seria a repercussão da violação dessa lei de equilíbrio, essa lei de amor, essa lei que coloca em ordem, que ordena
tudo que existe no universo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. No item 15, Santo Agostinho, ele vem nos dizendo que a Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho, que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Então, Santo Agostinho nos esclarece que existe uma variedade infinita de mundos de expiações e provas. Todos têm suas características próprias daquele mundo, né? Mas existe uma característica que é comum a todos esses mundos, que é servir de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, a primeira questão que nós destacamos é que nós, habitantes do planeta Terra, deste planeta de expiações e provas, é que somos espíritos rebeldes à lei de Deus. E estamos aqui justamente para esse duplo aprendizado, que é desenvolver as qualidades do coração. Esse desenvolver a qualidade do coração, é importante que nós entremos em contato com as dores, com o sofrimento, com a perversidade, justamente para que nós possamos desenvolver virtudes, como a piedade. Ter piedade para com o nosso irmão que está em sofrimento é desenvolver em nós a brandura. Nós somos muito a característica do espírito rebelde é não se dobrar, né? Não ser dócil, né? Ele quer, vamos dizer assim, estar sempre dando o comando, né? Então, você tem que trabalhar essa característica de rebeldia, justamente desenvolvendo a brandura, a humildade. Somos espíritos muito vaidosos ainda. Então, é a oportunidade, quando chega uma crise na nossa vida, quando enfrentamos obstáculos difíceis de serem superados, é o momento de nós desenvolvermos a humildade. É nós, naquele momento, percebermos que precisamos da ajuda de outras pessoas, que nós não somos, vamos dizer assim, onipotentes, né? Então, naquele momento, nós temos que nos curvar e buscar ajuda. É o momento, diante de situações difíceis, de nós desenvolvermos a benevolência.
Se nós já sofremos dificuldades, se já superamos obstáculos, nós sabemos o quanto é difícil para o nosso irmão, para o nosso próximo, passar por essas mesmas dificuldades, porque nós já sentimos isso. Então, desenvolver a benevolência, desenvolver a justiça, procurar agir com justiça, então são qualidades do coração. Trabalhar o amor ao próximo, nós que ainda trazemos dentro de nós essa chaga do egoísmo, de querer só para si ou para os seus, então nós vamos aos poucos diante das situações de sofrimento e dor, diante das calamidades, nós vamos desenvolvendo essas qualidades do coração e, ao mesmo tempo, vamos desenvolvendo a nossa inteligência. Como encontrar recursos para superar aquela dificuldade? Onde buscar esses recursos? Nós vivemos hoje um momento de pandemia e nós vemos que a ciência, os homens de ciência, estão buscando a vacina, estão buscando os remédios que possa combater essa enfermidade. Então, estão buscando cada um dentro da sua inteligência, da sua capacidade de raciocinar, de intuir, de captar essa intuição que chega para, então, elaborar esses medicamentos. É o desenvolvimento da inteligência. Então, a humanidade terrestre precisa da dor para estimular e transformar os instintos primitivos e grosseiros em sentimentos puros e generosos. Nós, nesse momento em que nós vivemos essa pandemia, nós podemos constatar quantos grupos religiosos ou não estão se organizando para atender aqueles que estão em situação de rua, por exemplo, ou população das comunidades pobres estão se reunindo para distribuir cestas básicas, estão se reunindo para servir o alimento às pessoas em situação de rua. Nós podemos constatar isso. Nós participamos de um trabalho que é feito nas ruas aqui de Niterói e nós percebemos o quanto aumentou essa oferta de alimento nas ruas, já que essas pessoas que antes encontravam nos restaurantes, pediam as sobras e tinham algum alimento para si, no momento em que tudo está fechado, ficou mais difícil para eles, né? Então, a necessidade do alimento, da água, e nós percebemos o quantas pessoas estão organizadas para atender a esses irmãos. Então, é a oportunidade de desenvolver a generosidade, o sentimento de fraternidade. Então, essas pandemias, essas dores coletivas, nos estimulam a deixar fluir de nós esses sentimentos que muitas das vezes estão lá dentro, abafados. Nós, vamos dizer assim, nos prendemos esses sentimentos, mas no momento dessas pandemias, eles afloram.
Então, Leon Denis, ele nos diz que a dor, sob suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Então, Deus permite que a dor nos visite, justamente como esse remédio para as nossas enfermidades. Porque se nós, que somos espíritos rebeldes, vivêssemos sem esses medicamentos, nós continuaríamos ainda a repetir experiências dolorosas. Quantos espíritos nos informam, Emmanuel, no livro Libertação, quantos espíritos encarnam e desencarnam, voltam a reencarnar e estão no mesmo patamar. Também no livro Pensamento e Vida, ele nos fala, no capítulo do hábito, ele nos fala, né, que nós reencarnamos repetindo hábitos milenares. Então, como é que nós vamos romper esse ciclo, né, de repetições se não houvesse esses remédios, muitas das vezes amargos, difícil de nós tomarmos, mas necessário para que nós possamos realmente encontrar a cura para as nossas almas. Então, a ação da dor, isso nós temos que também estar atento, porque a ação da dor, ela só é benfazeja para aqueles que sabem compreender o sofrimento e os seus efeitos poderosos. Então, se eu não compreendo, se eu me revolto, se eu não aceito, o resultado não vai ser positivo, porque eu vou continuar revoltado, eu não aceito, eu fico sempre a questionar Deus, a bondade de Deus, perguntar por que comigo? É como se nós, dentro da nossa imagem distorcida, acreditássemos que estamos isentos, somos as melhores criaturas. Então, a dor, ela é para o vizinho, não é para mim. Então, esse momento em que estamos passando por dores, nós temos que parar e refletir o que aquela dor está dizendo para mim, o que ela está representando, o que ela veio me ensinar. Então, na medida que eu faço essa reflexão, eu estou produzindo frutos, eu estou aprendendo. Possivelmente, eu não vou repetir aquela experiência dolorosa, porque eu aprendi já. Se eu não aprendo com aquela dor, amanhã eu vou repetir a mesma ação e vou continuar revoltado, né? Então, eu tenho que parar, eu tenho que refletir, eu tenho que analisar o momento que eu estou passando. É dor? É aflição? É medo? Vamos parar e tentar entender para poder amanhã realmente não mais repetir. Então, as dores, os infortúnios, as angústias são necessárias para a alma despertar seus sentimentos adormecidos. São exercícios para o fortalecimento das fibras íntimas, para despertar as forças morais. E aí nós vamos fazer um paralelo com
um acidente que nós tivemos, fizemos uma cirurgia, tivemos um membro, uma parte do corpo lesionado, e nós precisamos fazer, depois do tratamento inicial, fazermos uma fisioterapia para reforçar aquela musculatura, para readquirir o tônus muscular, para que aquele membro possa voltar a funcionar. A mesma coisa é conosco, espírito imortal. Nós precisamos desses momentos, dessas dificuldades, dessas aflições, para fortalecer, para despertar essas forças morais que nós temos. Quantas vezes nós passamos por uma dificuldade, no início nós acreditamos que é muito forte, que não somos capazes de suportar, e de repente passou, né? A gente conseguiu superar aquele momento. E aí, se pararmos para analisar, nós vamos perceber que estamos mais fortes. Passamos por aquele momento, nos sentimos mais fortes. E aí, é claro que vai vir um obstáculo maior, porque nós aprendemos já a ultrapassar um obstáculo menor. Então vem outro maior, justamente para que essas nossas forças íntimas aumentem um pouco mais. Se fortaleça, que nós possamos nos fortalecer mais. Então é assim, porque se o progresso é contínuo, né, é infinito, nós temos que progredir sempre. É um obstáculo, daqui a pouco vem outro, e nós vamos vencendo cada um e chegando lá na frente, estaremos mais fortes. O Cristo, voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, só que agora no capítulo 6, o Cristo Consolador, item 6. O Espírito Verdade, no final dessa mensagem sexta, ele diz assim: estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Espírito Verdade, Paris, 1861. Então, aqui ele começa dizendo que o apóstolo dele nos instrui. Nós temos, na codificação kardeciana, todas as orientações, tudo que nós precisamos para esse progresso necessário, para que nós possamos nos tornar espíritos valorosos. Nós encontramos tudo na codificação e também nas obras subsidiárias, né? Principalmente as obras que foram psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Divaldo Franco e outros. Então, nós temos todo esse material que nos instrui de como que nós vamos proceder na vida. E aí, ele nos diz, o Espírito Verdade diz assim, que fomos criados fracos
para nos tornar perfectíveis e que quer que modeleis vós mesma a vossa maleável argila. Então somos nós, individualmente, individualidade, que vamos moldar a nossa argila. Somos nós que vamos nos autodisciplinarmos. A rebeldia é do espírito, não é do corpo, nós sabemos. É o espírito que comanda. Então, nós temos que modelar essa argila. Se nós formos fazer um paralelo entre aquele artesão, artista, que pega a argila, pega aquele barro e constrói uma obra de arte, ele tem ali as suas mãos e outros instrumentos para moldar aquela argila. E nós temos, para moldarmos-nos, nós temos essas ferramentas que nos foram trazidas pelos benfeitores da humanidade, pelos espíritos que nos instruem. Então somos nós que vamos ser os artífices da nossa imortalidade. Temos a ajuda necessária. Temos os amigos espirituais, os nossos mentores, benfeitores, todos estão junto de nós para nos impulsionar, para nos trazer essa orientação que tanto precisamos, para que nós próprios possamos modelar essa argila. Nós seremos os engenheiros e os operários da nossa imortalidade, mas com a certeza de que não estamos sozinhos. Isso sempre, nós temos essa certeza. Então, quem é a dor em nossas vidas? Esse é o título, Quem é a dor em nossas vidas? É a companheira disciplinadora. Ela vem justamente disciplinar aquele espírito rebelde, difícil, teimoso, agressivo. Ela vem justamente para disciplinar. É a amiga dor que nos impulsiona a seguir essa corrente do rio que nos leva ao oceano de amor divino. É ela, porque se não for a dor, nós vamos querer subir a corrente, ao contrário. Em vez de seguir a corrente, nós queremos subir. Então, a dor nos impulsiona para a direção correta. Então, quando nós formos visitados pela dor, ou um ente querido, que nós possamos sempre buscar na confiança em Jesus, na fé em Deus, nosso Pai, fortalecendo essa fé no dia a dia, tendo a certeza que tudo que nós estamos passando são resultado das nossas imperfeições. Nós já tivemos inúmeras vidas, inúmeras reencarnações e cometemos muitas faltas, muitos erros praticados. E nós precisamos despertar essa luz que está em nós, que está ali escondidinha. Nós temos que revelar essa luz
nós temos que ser esse sal da terra. É encontrar esse ponto de equilíbrio, nem mais nem menos, mas o ponto de equilíbrio. E a doutrina dos Espíritos, ela vem justamente nos mostrando como encontrar esse equilíbrio. E o médico Jesus, é Ele que nós temos que recorrer quando estamos enfermos da nossa alma. É Ele, é o médico. É esse médico divino que vai nos ajudar a curar as nossas mazelas. São momentos de dor profunda, mas que nós possamos buscar o lenitivo no médico Jesus. Então, Senhor Jesus, divino amigo, Deus, nosso Pai de amor e de bondade, que nós possamos, Senhor, passar por esse momento de dificuldades, de dores, mas sempre confiando em Ti, na certeza que são momentos necessários para o nosso aprendizado. Que nós possamos, Senhor Jesus, exemplificar junto aos nossos entes queridos, porque muitas vezes somos exemplos e nem sabemos, mas que nós possamos sempre ter em mente que a nossa vida está sob o controle de Deus, nosso Pai, que nós não estamos à deriva em momento nenhum, que em tudo há um planejamento. E nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos vivendo, esse momento de provas coletivas, mas que nós não nos deixemos nos abater, não nos deixemos nos dominar pelo medo, mas que possamos, Senhor Jesus, buscar em Ti sempre a força para a superação. Fica conosco, querido amigo Jesus, agora e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.